Eu vou te contar a história da computação. Quem inventou o computador? A evolução das máquinas pesadas até os smartphones? Como surgiu a internet? Quem foi Steve Jobs e Bill Gates? O que é o Web 1, 2 e 3? Se você tem curiosidade sobre esses assuntos ou quer se tornar um programador, assista até o final. Assim como não se começa a construir uma casa pelo teto, mas sim pelas bases, para aprender programação, você precisa entender como tudo isso começou. Os computadores modernos derivam de aparatos primitivos, que nasceram por necessidade. Desde o tempo das cavernas, o ser humano precisa contar as coisas, como alimentos e animais. A ferramenta de contagem mais antiga é o ábaco, inventado na Babilônia 4.000 anos atrás. Ele servia apenas para representar números. 2.000 anos depois, o mecanismo Antikythera era usado para prever eventos astronômicos, com décadas de antecedência. Depois, tivemos o projeto da calculadora de Charles Babbage, no século XIX. Ele morreu antes de terminar o projeto, mas pavimentou o caminho. Algum tempo depois, Ada Lovelace escreveu um artigo onde ela descrevia um programa que realizaria cálculos na máquina analítica de Babbage. Esse artigo é considerado o primeiro programa de computador, mas há quem diga que aconteceu antes, em 1800, com o francês Jean-Marie Jacquard, que inventou o tear mecânico. Ele inventou um processo de cartões perfurados que definiam padrões nas laçadeiras, e assim ele conseguia automatizar a confecção das roupas. Mais tarde, o americano Herman Hollerith percebeu que poderia usar o processo de cartões perfurados para processar informações. O censo de 1880 nos Estados Unidos levou 8 anos para ser completado, e o da década seguinte deveria levar ainda mais tempo, pois a população tinha crescido muito. Usando o método de cartões perfurados, Hollerith conseguiu fazer essa tarefa em apenas 6 anos, e economizou milhões ao Estado americano. Nos anos seguintes, a empresa de Hollerith seria peça fundamental no nascimento da IBM. É aqui que começa a nascer o computador da forma que conhecemos, no início do século passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing criou as bases da ciência da computação, formalizando conceitos como algoritmo, inteligência artificial e computação. Nos anos 70, vemos a ascensão da Apple e da Microsoft e o conceito de computador pessoal. Nos anos 90, a linguagem de marcação de hipertexto, ou HTML, deu origem à internet, com avanços nos gráficos. O resto da história você já vive, mas vamos entender com mais detalhes os principais eventos e as motivações por trás de tudo. Vamos começar pela Segunda Guerra Mundial. Antes disso, alguns matemáticos já haviam criado conceitos teóricos muito importantes, mas essas ideias estavam à frente de seu tempo. Tudo mudou quando a Alemanha nazista entrou em guerra com a Inglaterra. Os nazistas tinham uma máquina de criptografia que permitiam que eles comunicassem todas as suas estratégias de guerra pelo rádio, sem que ninguém entendesse nada. Essa máquina se chamava Enigma, e foi tentando vencer essa máquina que nasceu o computador. Os nazistas comunicavam suas estratégias de guerra pelo rádio. Isso significa que qualquer adolescente com kit básico de rádio conseguiria captar todas as informações. Só tem um problema: elas estavam criptografadas. Mas o que é a criptografia? O exemplo mais simples é o seguinte: imagina que você está na escola e você quer mandar um papelzinho escrito "Eu te amo" para a pessoa que você gosta. Mas você tem medo de a professora ou os amigos interceptarem esse papel e descobrir os seus sentimentos. Então você cria, junto à pessoa amada, um sistema de criptografia. Você combina com ela o seguinte: substitua cada letra pela próxima letra do alfabeto. Essa é a chave para descobrir a mensagem. Então você envia para ela essa palavra. Se qualquer pessoa pegar o papel e ler, eles não vão entender nada, porque eles não sabem a chave. Mas a pessoa amada sabe, então ela faz as substituições e decifra a mensagem original. Isso é uma criptografia muito simples, mas a máquina Enigma era infinitamente mais poderosa. Se você juntasse 10 pessoas em uma sala 24 horas por dia tentando todas as combinações possíveis, eles levariam 20 milhões de anos até descobrir a chave. E todo dia, meia-noite, eles trocavam a chave para uma nova. Quebrar a Enigma parecia uma tarefa impossível. A Inglaterra reuniu os melhores matemáticos e criptógrafos em um parque secreto, e eles ficavam o dia todo tentando fazer isso. A maioria deles tentava inutilmente encontrar algum padrão, mas um homem sabia que isso era impossível. Ele sabia que nenhum ser humano conseguiria resolver esse problema. Somente uma máquina poderia derrotar outra máquina. Ele precisava inventar o computador. E esse homem era Alan Turing. Nasceu na Inglaterra em 1912 e era um menino muito introvertido que sofria bullying na escola. Após fortes acontecimentos na sua vida pessoal, ele se dedicou de corpo e alma aos estudos, e foi por isso que o governo da Inglaterra contratou ele para ajudar nessa missão.
Turing não se dava bem com os colegas de trabalho, e enquanto eles passavam o dia todo tentando encontrar algum padrão, ele se concentrava apenas no projeto da máquina que faria cálculos. Após algum tempo, ele finalizou o projeto da máquina e precisava de dinheiro para construir. Muito dinheiro. Seus chefes e colegas o odiavam, pois achavam ele arrogante e não sociável. Então ele teve que mandar uma carta diretamente ao primeiro-ministro da época, o famoso Winston Churchill, e pediu financiamento diretamente para ele. Ele não só conseguiu o dinheiro, mas também se tornou chefe de todos os seus colegas. Após muito tempo, Turing e seus colegas conseguiram criar uma máquina que quebrou a Enigma, e eles conseguiam saber tudo que os alemães conversavam, onde seriam os próximos ataques, onde estariam as tropas. Historiadores acreditam que, sem essa vantagem, talvez não teria sido possível derrotar os nazistas na guerra. Ou seja, o cara ganhou a guerra e inventou o computador no meio do caminho. Infelizmente, todo o projeto era secreto e Turing passou sua vida sem nenhum reconhecimento pelo seu trabalho. Ele posteriormente foi condenado por homossexualidade, que era crime na Inglaterra, e optou pela castração química para evitar a prisão. Ele continuou trabalhando no avanço da computação até falecer. Quase 100 anos depois, ele recebeu o perdão da rainha da Inglaterra e o reconhecimento pelos seus serviços. O seu rosto está estampado na nota de 50 libras. Para quem quiser saber mais detalhes da vida de Turing, eu recomendo assistir o filme O Jogo da Imitação. É muito legal, vale a pena. E como que foi a evolução das máquinas pesadas de antigamente para os smartphones que a gente tem hoje em dia? Durante décadas, os computadores foram se aperfeiçoando, mas ainda eram máquinas enormes que consumiam muita energia. Eles eram utilizados principalmente por governos, para assuntos militares e de segurança, também por universidades, para fazer pesquisas científicas complicadas. Mas estava longe de ser útil para uma pessoa como eu e você. Foi só a partir dos anos 70 que eles começaram a ter uma aparência parecida com o que vemos hoje, utilizando circuitos e chips. Foi durante esse período que se iniciou a utilização dos computadores pessoais. Mas o computador não é mais apenas aquele dispositivo de mesa ou um notebook. Ele é também um celular, um relógio, um óculos. Ele está dentro do carro, da máquina de lavar, da geladeira, do micro-ondas, da televisão. Está em todo lugar. Tudo que tem botões e executa alguma tarefa, provavelmente é um computador. Mesmo sem um óculos de realidade virtual, a gente vive em uma espécie de cyberespaço. Mas vamos seguir a história. E quem foi Steve Jobs? Não podemos falar da história da computação sem mencionar essa figura importantíssima. Steve Jobs tinha uma visão. Ele acreditava que todas as pessoas precisavam de um computador, e que isso seria uma extensão dos seus cérebros, como uma bicicleta para a mente. Você pode andar a pé, mas com a bicicleta você vai muito mais longe e com mais facilidade. E essa era a ideia do Steve Jobs para o nosso cérebro com o computador. Mas ele não era um nerd. O seu amigo Steve Wozniak que era. O rapaz era tão nerd que ele conseguia sozinho fazer um computador de alta qualidade e pequeno. Quando o Steve viu isso, ele foi à loucura. Steve Jobs teve a visão de trilhões e correu atrás de abrir uma empresa e de conseguir dinheiro para concretizar sua visão. Steve Jobs era um homem de negócios visionário. Porém, essa ideia estava muito à frente de seu tempo. As pessoas não viam utilidade nenhuma em um computador. Parecia apenas uma calculadora ou um dicionário caríssimo e com alto-falantes. A visão de Steve só ia se concretizar nos anos 90, com o surgimento da internet. Mais adiante, Steve revolucionou o mundo novamente com o lançamento do iPod, o MP3 portátil e o iPhone, que revolucionou a indústria completamente até os dias de hoje. E o Bill Gates? Quem foi o Bill Gates? Na mesma época do Steve Jobs, eles chegaram a trabalhar juntos. Bill Gates largou a faculdade para tentar surfar na onda da popularização dos computadores. Na época, diversas empresas estavam criando computadores pequenos, inclusive a Apple, mas eles não tinham um sistema padronizado. Cada empresa fazia o seu, e como eles estavam muito ocupados projetando boas máquinas, eles não tinham capacidade para fazer bons softwares. Era preciso uma empresa para fornecer o software que essas máquinas precisavam, e foi com essa ideia que Bill Gates fundou a Microsoft. A visão dele era um pouco diferente. Enquanto Steve Jobs queria fazer um produto completo, um computador com hardware e software, tudo isso numa embalagem bonita, que pudesse ser utilizado por qualquer pessoa de maneira fácil, Bill Gates queria vender apenas o software. Qualquer computador poderia usar o software dele, e isso acabou levando o sistema dele para empresas do mundo todo, que substituíram as suas fileiras grandes cheias de papéis por programas famosos como Word, Excel e PowerPoint. Foi assim que ele se tornou, por décadas, o homem mais rico do mundo. E a internet?
Nos anos 90, os computadores já eram populares. Porém, não era fácil trocar informações entre eles. Existiam várias empresas, cada uma pensava que as coisas deveriam ser de um jeito. Não existia um sistema unificado para trocar informações. Nos Estados Unidos, já existia a ARPANET, uma rede de cabos que conectavam o país todo para proteger a informação em caso de um ataque nuclear. Inclusive, um e-mail chegou a ser enviado de uma faculdade para outra nessa época, mas ainda tinha aquela dificuldade. Cada máquina funcionava de um jeito, tinha um programa, não era padronizado. Estava longe de ser a internet como conhecemos. Tudo isso mudou com um cara chamado Tim Berners-Lee. Ele trabalhava em um acelerador de partículas, aqueles edifícios grandes, redondos e complicados. Lá dentro, muita pesquisa era realizada e existiam computadores em vários pontos do edifício. O problema é que era difícil ler a pesquisa de outra pessoa ou sequer saber que ela existia quando ele estava em um computador diferente. Isso causava muito retrabalho. Às vezes o cara estava pesquisando uma coisa e o outro cara lá do outro lado já tinha pesquisado aquilo, mas estavam em computadores diferentes e ninguém sabia. Nas palavras do Tim Berners-Lee, naqueles dias havia informações diferentes em diferentes computadores e você tinha que logar em cada um para ter acesso. Inclusive, às vezes você tinha que aprender um programa diferente em cada computador. Na maioria das vezes, era mais fácil perguntar diretamente para uma pessoa durante o café. A maioria das tecnologias que envolvem a internet já existiam, ele só precisou juntar elas. Ele criou o primeiro navegador, como o Google Chrome ou Internet Explorer, a primeira página da internet e o primeiro servidor. O mais legal de tudo isso é que ao invés de patentear essa invenção e ficar bilionário, ele lutou bravamente para manter essa solução gratuita e universal. O cara era gigante. Sem isso, ele acreditava que não funcionaria. A internet jamais teria a grande adoção que teve. Após o lançamento da internet, a visão de Steve Jobs começou a se concretizar. Agora sim, tínhamos uma bicicleta para a mente. Toda a informação do mundo a um clique de distância. De lá para cá, as empresas de tecnologia se tornaram as maiores do mundo. E a empresa do Steve atualmente é a maior do planeta. E o que é a Web 1, 2 e 3? No início, a Web 1 eram apenas artigos de texto, com links para outros artigos. Isso é o conceito de hipertexto. Um texto que tem link para um outro texto, igual você vê na Wikipédia. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o primeiro site que o Tim Berners-Lee fez. Depois veio a Web 2.0, onde você consegue interagir com uma página da internet, fazer login, publicar suas fotos e ver um conteúdo diferente da outra pessoa. A linha do tempo da minha rede social é diferente da sua. O conteúdo começou principalmente com texto, depois vieram as imagens e hoje predomina o vídeo. Agora estamos vivendo o desenvolvimento da Web 3, onde predominam os conceitos de propriedade. Você é o dono das suas informações e pode vender elas, assim como artigos digitais, que é o NFT. O anonimato, ao invés de realizar login em algum site, você pode usar uma carteira digital para se conectar. E a descentralização, que é, ao invés de algumas empresas controlarem todos os aplicativos, usamos uma rede descentralizada, onde qualquer um pode contribuir para o funcionamento dela, como a blockchain do Bitcoin, Ethereum e os nossos antigos e amados torrents. Nesse contexto, a gente ainda tem a realidade virtual e a realidade aumentada, que promete revolucionar ainda mais as coisas com o chamado metaverso. A inteligência artificial está prometendo cada vez mais automatizar todas as tarefas e deixar apenas a criatividade na mão dos humanos. Não há dúvidas de que a tecnologia é a protagonista dessa era. Como você pode ver, não é de hoje que a computação tem um papel central no mundo. A demanda por profissionais para continuar a construir esse mundo só aumenta. No próximo vídeo, vamos colocar uma lupa e entender melhor como funciona o computador lá dentro, com mais detalhes. E o que você achou da forma como eu contei essa história? Faltou alguma coisa? Complementa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, clicar no like e enviar para mais amigos aprenderem mais sobre esse universo. Valeu!